Nada acontece por acaso. Se você está ouvindo essa mensagem agora, não é coincidência, é porque, lá do céu, Deus já havia preparado este momento para alcançar o seu coração. Talvez você esteja cansado, sentindo que não tem mais forças, com perguntas sem respostas, com a alma ferida e o espírito abatido. Mas hoje, Deus quer te lembrar de algo poderoso. Quando você se alinha com a fé, você atrai o impossível para a sua vida. Pode parecer que tudo está parado. Pode parecer que nada está se movendo. Mas o invisível está em movimento. Deus está trabalhando em silêncio, nas entrelinhas da sua história, preparando caminhos onde você só vê deserto, planejando milagres onde você só enxerga dor. Se você continuar crendo, continuar caminhando, continuar declarando vida, vai atrair vitórias que hoje parecem impossíveis. Toda a criação começa com uma palavra. Deus não usou ferramentas para criar o mundo. Ele declarou. Conforme o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, Deus disse: haja luz. E houve luz. Essa mesma centelha criativa foi soprada em você. A palavra nos ensina em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você tem declarado sobre sua vida? Sobre sua casa? Sobre seus sonhos? A cada vez que você se levanta e diz: eu vou vencer, Deus está comigo, milagres me cercam, o mundo espiritual responde. Portas começam a ranger, barreiras a ruir e caminhos a surgir. Você atrai o que acredita, mas ativa o que declara. E quando sua declaração está alinhada à vontade de Deus, o sobrenatural se manifesta. A gratidão é outra chave poderosa. Muitos esperam ver o milagre para então agradecer, mas na linguagem da fé, agradecemos antes mesmo de ver. Gratidão é semente que prepara o terreno do coração. Quando você agradece antecipadamente, demonstra confiança absoluta. Lembre-se do que está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Isso foi antes da ressurreição. A gratidão antecipada abriu espaço para o milagre. A Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso nos ensina a visualizar pela fé. Veja-se vivendo a resposta da sua oração. Imagine-se curado, restaurado, abençoado. Isso não é presunção, é profecia. Aquilo que você visualiza com fé se alinha ao que Deus quer liberar. E o louvor? O louvor é uma arma. Quando Paulo e Silas estavam presos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26, eles decidiram louvar. Mesmo feridos e amarrados, louvaram. E o que aconteceu? As cadeias se romperam. As portas se abriram. Quando você louva em meio à dor, você declara ao mundo espiritual: eu confio em Deus, mesmo que tudo pareça escuro. E quem confia, atrai o mover de Deus. Mas precisamos falar também sobre a murmuração. Poucas coisas bloqueiam tanto o agir de Deus quanto a reclamação. O povo de Israel passou 40 anos no deserto por causa disso. Tinham promessas, mas não tinham domínio sobre suas palavras. Troque "eu não aguento mais" por "o Senhor é minha força". Substitua "nada dá certo" por "tudo coopera para o meu bem", como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. O perdão? Quantas bênçãos estão retidas porque o coração ainda está preso ao ressentimento? O perdão liberta. Conforme a oração que Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar não é concordar com o erro, é soltar o peso. E quando você solta o peso, seus braços ficam livres para abraçar os novos começos que Deus tem para você. Deus responde à sinceridade do coração. Ele não vê aparência, ele vê intenções. Mesmo que você esteja em lágrimas, gemendo, quebrado, se for sincero, o céu escuta.
O profeta Samuel declarou isso em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A obediência também é uma chave fundamental. Quando Pedro obedeceu à ordem de Jesus para lançar novamente as redes, mesmo cansado e frustrado, ele viu o milagre acontecer. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Muitas vezes, ignoramos instruções simples de Deus, mas é na obediência que o sobrenatural acontece. O milagre muitas vezes está no segundo passo. O primeiro abre a porta, o segundo confirma a fé. A esperança é como uma ponte que liga a promessa ao cumprimento. Romanos capítulo 15, versículo 13 nos diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Quem perde a esperança, perde a direção. Mas quem mantém a esperança, continua caminhando, mesmo debaixo de chuva. E quem caminha com esperança, transforma o deserto em testemunho. E descansar também é um ato de fé. Não é desistir, é confiar. Entregar o controle e descansar no tempo de Deus. Isso é fé madura. A palavra nos ensina no Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Há bênçãos que não chegam pela força, mas pela entrega. Cuide também do que você consome. Aquilo que você vê, ouve e lê molda a sua fé. Alimente-se da palavra, de louvores, de mensagens que edificam. E cerque-se de pessoas de fé. Andar com quem reclama contamina sua atmosfera espiritual. Esteja com quem te eleva. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 13, versículo 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Milagres nem sempre vêm com intensidade, mas com constância. Continue. Não pare. Mantenha-se firme. A promessa é maior que o processo. O que você vive hoje é só uma etapa, não é o fim. Deus escreve certo mesmo quando a página está borrada. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Conforme está escrito em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Você vai viver o impossível. Não por mérito, mas pela bondade de Deus. Porque Ele honra a fé, porque Ele responde à sinceridade, porque Ele se move por amor. Continue crendo, declarando, permanecendo e descansando. A sua fé vai atrair o impossível. O céu já está em movimento. Os anjos já estão a caminho. Os sinais já começaram a aparecer. Talvez você esteja passando por uma espera longa demais. Você orou, jejuou, fez tudo o que podia, e ainda assim, o céu parece em silêncio. Saiba de uma coisa: o silêncio de Deus nunca significa ausência. Às vezes é no silêncio que Ele mais trabalha. O ouro é moldado no fogo. A semente germina na escuridão da terra. Os milagres crescem nas sombras do invisível. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José foi vendido pelos irmãos, lançado em um poço, preso injustamente, até se tornar governador do Egito. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo antes de subir ao trono. Todas essas histórias têm algo em comum. A promessa veio antes do cumprimento. E entre a promessa e o milagre, há um processo. Um tempo de lapidação, onde Deus prepara o vaso para a grande unção. Então, não despreze o tempo de preparação. Não se compare com outros. O relógio de Deus é diferente do nosso. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir no tempo perfeito. Conforme Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Permaneça firme. E enquanto espera, declare o bem. Profetize sobre sua casa, sua saúde, seu futuro. Levante suas mãos e diga: está vindo. Deus está trazendo. Eu creio. Porque quando você profetiza, o céu se move. As palavras têm poder quando alinhadas ao propósito de Deus. Confie, declare, persevere. Compartilhe essa mensagem. Leve essa esperança a mais corações. E nunca se esqueça:
Quando você se alinha com a palavra, o céu se move por você. O impossível que você tanto espera começa quando você escolhe crer, mesmo sem ver. É tempo de viver o que Deus prometeu.